No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quanto que rende R$ 29.000 investidos em uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Para o vídeo de hoje, galera, eu separei para fazer algo um pouco diferente. Hoje eu vou mostrar na prática, com uma carteira de investimentos real, onde nós temos R$ 29.000 investidos em alguns fundos imobiliários de setores diferentes também. Vou mostrar para vocês daqui a pouco quanto e da forma que essa carteira está distribuída. E vou mostrar para vocês também quanto provavelmente nós já vamos estar recebendo nesse próximo mês em provento. E vou fazer alguns comentários, algumas observações a respeito da carteira também. Vocês podem estar compartilhando da opinião de vocês, deixarem o seu comentário também a respeito do que vocês podem dar de ideias, ou também se você até possui algum desses fundos imobiliários que eu vou mostrar a partir de agora para vocês. Bom, eu estou aqui na nossa carteira de investimentos, a carteira do canal, diretamente da conta da XP Investimento. Nós temos aqui a carteira e a nossa composição de fundos imobiliários, no nosso acompanhamento de carteira de investimento, nós podemos acompanhar todos os investimentos feitos em renda fixa, tesouro direto, ações e fundos imobiliários. No momento, a maior parte da carteira está concentrada em fundos imobiliários. Vamos acompanhar um pouco aqui da composição dessa carteira e logo em sequência a gente faz algumas observações a respeito. Alguns dos fundos imobiliários que nós temos nessa carteira é uma carteira de investimento que nós temos aí a composição de 9 fundos imobiliários, onde 6 fundos imobiliários dessa carteira são fundos imobiliários do tipo tijolo, ou seja, daqueles que recebem rendimentos ali através de aluguéis de espaços físicos, como os galpões logísticos, espaços em lojas de shopping centers e outros ativos ali relacionados à geração de renda através de aluguéis. E temos apenas 2 fundos imobiliários do tipo papel e também um único fundo imobiliário do tipo fundo de fundos, que é um fundo imobiliário que já investe, praticamente tem um portfólio ali investido em uma quantidade de fundos imobiliários de segmentações diferentes. É como se fosse um pacotão de fundos imobiliários que você já compra só investindo em um fundo de fundos. E aqui a quantidade respectiva de cada composição de cada fundo imobiliário, a quantidade de cotas que foram investidas em cada um deles. E aqui, consequentemente, o preço atual, o preço de cotação atual de cada fundo imobiliário. Eu fiz aqui uma exportação dessa composição de fundos imobiliários para o Excel para ficar mais fácil de observarmos algumas coisas. Como já havia comentado antes, se vocês observarem bem, vocês podem notar que toda essa parte aqui que eu destaquei em amarelo são apenas fundos imobiliários do tipo tijolo. O VISC11 é um fundo imobiliário do tipo shopping, ou seja, estratégia voltada para compra e aquisição de participações em shopping centers e, consequentemente, a alocação daqueles espaços das lojas que geralmente nós costumamos ver dentro de um shopping quando estamos passeando ali com a namorada, com a família, enfim, ou até muitas vezes sozinho mesmo. Outro exemplo de outro fundo imobiliário que tem a mesma característica na nossa carteira é o MOL11. Também é um fundo de shopping, são 2 fundos imobiliários com o mesmo tipo de estratégia, são fundos imobiliários que têm ótimos fundamentos também. E aqui, consequentemente, nós temos 3 fundos imobiliários do tipo logístico, o RBL11, XPLG11, que é o fundo imobiliário da XP, e o HSLG11, que é um fundo imobiliário ali do mesmo grupo da Credit Suisse, que é uma gestora muito grande aí e conhecida de fundos imobiliários. E são 3 fundos imobiliários do tipo logístico, onde a estratégia, diferentemente de shopping, já é voltada para aluguéis de galpões logísticos, compra e locação desses espaços, consequentemente também. No momento eles possuem alguns indicadores bem interessantes, então um preço ainda um pouco mais atrativo do que outros fundos imobiliários do mesmo segmento. E para fechar nossa carteira, 2 fundos imobiliários do tipo papel. KNCR11, que é um fundo imobiliário da Kinea, que é uma das maiores gestoras também do Brasil de ativos, de fundos imobiliários, e são, consequentemente, todos os fundos imobiliários da Kinea são os maiores fundos imobiliários que compõem ali o índice FIX, que é o índice de fundos imobiliários. KNCR, KNRI, KNIP, que são outros fundos imobiliários de outros segmentos ali, mas todos da mesma gestora da Kinea. É uma gestora bem renomada no mercado em relação a isso. E o último, CTPTS11, é um fundo imobiliário também do tipo papel, mas com um perfil um pouco mais moderado, mais visando a segurança e não uma rentabilidade tão exagerada. E daqui a pouco eu mostro, explico um pouco melhor o porquê. E para fechar nossa carteira de 9 fundos imobiliários, temos aqui o BCFF11, que é um fundo imobiliário do tipo papel, ou do tipo fundo de fundos, na verdade, onde a sua estratégia é comprar cotas de outros fundos imobiliários e ter uma carteira, um portfólio diversificado através da aquisição dessas cotas, Então é a mesma estratégia de praticamente o papel que nós fazemos ao comprar uma cota separada de cada fundo imobiliário. O BCFF11 já faz esse papel aí comprando também os fundos imobiliários e você investe em todos eles através da compra de cotas do BCFF também. Então são 9
fundos imobiliários e com uma participação muito mais significativa aqui, né? Um total praticamente de R$ 23.000 só em fundos do tipo tijolo e uma fração um pouco menor aqui, mais tímida, de R$ 5.000, quase R$ 6.000 em fundos imobiliários de outros segmentos. E aí, já falando, né, para que depois alguém não venha questionar, venha falar que existem fundos imobiliários que pagam muito além, muito melhor. Essa carteira, pessoal, ela é visando o longo prazo, tá? Se eu tivesse visando apenas, por exemplo, a rentabilidade, o dividend yield de hoje no curto prazo, eu poderia ter feito uma carteira de investimento só focando em fundos imobiliários do tipo papel. Porque se analisarmos aqui, por exemplo, o KNCR11, o último provento que ele pagou referente a rendimentos foi de R$ 1,20, uma rentabilidade bem superior aí do que os outros fundos imobiliários também, na média de preço que os outros fundos imobiliários também estão, né? E, consequentemente, os fundos imobiliários de papel são os que têm uma rentabilidade aqui um pouco mais atrativo em relação aos outros, né? Com exceção, é claro, do VISC11 aqui, que pagou 0,92 por cada cota. E já aproveitando aqui para falar sobre as rentabilidades, né? O fundo imobiliário que teve o menor desempenho em relação a provento é, consequentemente, o BCFF, porque é um fundo imobiliário que já tem uma estratégia mais voltada para um segmento, para uma mixagem de segmentos, né? Pagou 56 centavos e o último preço de cotação dele foi fechado aqui a R$ 74,98. Alguns dias atrás o BCFF não estava na casa dos R$ 50, ele já se valorizou bastante desde a última vez que eu vi aqui o preço de cotação dele. Alguns meses atrás ele estava muito barato, né? Tanto o BCFF11 quanto o HGF11, que é o outro fundo imobiliário do mesmo segmento. Então, os dois menores rendimentos aqui que a carteira apresentou foi o RB, que é o Rio Bravo Renda Logística, consequentemente 65 centavos, e o menor aqui BCFF. Já o nosso maior rendimento veio do KNCR11, mas consequentemente é o que eu acabei de falar. Se eu estivesse buscando a rentabilidade só por curto prazo, para hoje, eu poderia ter montado uma carteira aqui só de fundos imobiliários que pagaram, por exemplo, acima de 1%. E aí eu teria uma rentabilidade também acima de 1% no mês. Mas a média dessa carteira aqui, como é uma carteira focada em ativos físicos, é uma rentabilidade que chega próximo ali de 0,8, né, ao mês líquido, 0,80 aí líquido ao mês. É uma rentabilidade considerável, se tratando de uma carteira onde a predominância é de ativos físicos e não investimentos aqui, por exemplo, de fundos imobiliários de papel. E cada um, consequentemente, aqui já com as informações relacionadas aos últimos proventos, pagaram uma quantidade aqui até mais ou menos interessante, né? Podemos fazer a conta rapidinho aqui e ter uma base de quanto que essa carteira vai nos pagar já nesse mês, né? Com base nos últimos rendimentos aí provisionados divulgados pelos fundos imobiliários. Alguns não divulgaram ainda, mas eu estou utilizando o último dividendo que foi pago e ainda não foi atualizado, mas consequentemente geralmente fica bem próximo, muda poucas coisas aí, 1 centavo às vezes para cima ou para baixo do último dividendo pago. Então, por exemplo, aqui no caso do VISC11, pagou 92 centavos por cota, a nossa posição atual é 40 cotas de VISC11, né, que é um total ali de R$ 4.730. E ele, consequentemente, por cada cota pagou 92 centavos, é só fazermos a conta da multiplicação. 40 cotas vezes o rendimento pago por cada cota, nós vamos receber R$ 36,80 de rendimento do VISC11 nesse mês. Consequentemente, eu posso já descobrir também quanto que cada um dos outros vai nos pagar, né? Temos aqui R$ 32,50 que vai ser pago pelo Rio Bravo Renda Logística, XPLG vai nos pagar R$ 28,08, o HSLG R$ 29,00, R$ 25,50 o MOL11, que é o outro fundo de shopping, tem uma rentabilidade até um pouquinho melhor, querendo ou não, do que os próprios fundos logísticos. E aqui o nosso KNCR11 vai pagar com 23 cotas um total de R$ 27,60. Consequentemente, aqui o nosso último rendimento, que é o menorzinho também, com 20 cotas, que é R$ 11,20 de BCFF11. Fazendo uma conta, né, de somando todos os nossos proventos, o nosso provento recebido aqui no mês vai ser de R$ 228,78 aproximadamente. Como alguns ainda não atualizaram a provisão dos proventos, pode ser que fique um pouquinho maior que isso ainda, mas eu acredito que não fuja muito desse valor não. Se passar 2, 3 centavos a mais que isso é muita coisa. E a nossa rentabilidade mensal, né, com base na nossa carteira atual, que a posição é de R$ 29.139,70, como eu já havia citado antes, antecipado de 0,8% no mês. Para um cenário com esse tipo de carteira, onde eu estou visando lá em um cenário onde as taxas de juros vão estar mais baixas, consequentemente fundos imobiliários como, por exemplo, CTPTS11, KNCR, o próprio MXRF11, que não está nessa carteira, até porque estava com preço um pouco mais exagerado. No momento o MXRF11 está muito caro e não vale a pena comprar. Mas esses dois fundos imobiliários que eu destaquei aqui, a rentabilidade deles, consequentemente, com a baixa das taxas de juros, vai ser menor.
e eles vão estar muito mais próximos do que geralmente o cenário real retrata, que é o que os galpões logísticos e ativos físicos trazem de retorno, né? É um rendimento mais dentro do que no longo prazo pode estar mais nítido e mais próximo ali de variações, então pode se permanecer mais instável do que fundos imobiliários que tem aqui títulos atrelados à taxa de juros. E por isso que consequentemente a carteira ela tem praticamente 60% dela, ou quase 70% praticamente, né, onde ela é composta aqui simplesmente por fundos imobiliários do tipo tijolo. Essa é a explicação lógica para a composição dessa carteira. São 9 fundos imobiliários. Eu não adicionaria mais, pelo menos no momento aqui, essa carteira. Eu acho que uma carteira com no máximo 10 fundos imobiliários já é até um pouco exagerada, dependendo da estratégia que você esteja utilizando. Eu particularmente não gosto muito de pulverizar o investimento. Então, na minha visão, com 9 fundos imobiliários estourando 10 já é ótimo, tá? Eu não sei vocês, né? Deixei até essa pergunta para vocês. O que vocês acreditam ser mais interessante? Mais fundos imobiliários ou menos fundos imobiliários com qualidades superiores? Deixa aí o questionamento para vocês me responderem nos comentários. Se esses fundos imobiliários, né, continuar fazendo um pagamento médio, por exemplo, de R$ 228,73, se pegarmos esse rendimento em média e multiplicarmos por 12, podemos chegar aqui no valor aproximado dos nossos rendimentos anuais, né? Ou seja, em 12 meses, consequentemente nós teremos aí R$ 2.744,76 só em proventos que esses fundos imobiliários podem chegar a nos pagar, ou até um pouquinho mais que isso, se os resultados virem melhorando de acordo com as taxas de juros, com o cenário econômico e outras coisas que podem influenciar consequentemente o resultado desses fundos imobiliários. E é isso, pessoal. Mostrei aqui para vocês um pouco da nossa carteira de investimentos focada em fundos imobiliários. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver algo para acrescentar ou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês assim que mais breve possível. E peço também que, se você não for inscrito, você se inscreva, acompanhe a gente por aqui, sempre trazendo conteúdo voltados para investimentos, mercado financeiro e outras infinidade de assuntos. Compartilha com seus amigos que também gostam de aprender sobre essa diversidade de temas aí relacionados ao mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdo.